Uma garçonete de um restaurantezinho de beira de estrada começa seu turno achando que ia ser um dia normal, quando ela repara que numa mesa tem um pai sentado com a sua filha de mais ou menos uns 8 anos. A menina fica olhando pra ela, parecendo assim que estava tentando chamar a atenção dela. A garçonete olha para aquela menina e tem a impressão que já viu ela em algum lugar, quando de repente ela olha ali pro mural que tem no restaurante com recados, né, cartazes, e ela vê o cartaz de uma criança que estava desaparecida, que já estava pregado ali, há alguns meses. E aí ela percebe de onde ela conhece essa criança. Aquela menina desaparecida estava sentada bem ali na frente dela. Essa é a incrível história de uma menina que foi sequestrada e acabou manipulando o seu sequestrador, e a esperteza dessa garotinha acabou levando à captura desse monstro. E eu já vou avisando que essa história é bem pesada. Vou falar alguns detalhes assim bem difíceis de contar, e a história dá umas reviravoltas que pode ser assim um pouco too much para algumas pessoas. Então, fiquem ligados, tá? Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês curtem crimes reais, teoria da conspiração, histórias bizarras, essas coisas assim bem diferentes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? Bora pro vídeo! Em maio de 2005, Shasta Groene tinha apenas 8 anos. Ela morava com seus irmãos mais velhos, Dylan, de 9 anos, e Slade, de 13. Sua mãe Brenda e o namorado dela, o Mark, também moravam na casa. Eles viviam numa cidadezinha chamada Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos. Os pais de Shasta se divorciaram quando ela tinha apenas 2 anos, mas mesmo assim ela tinha uma família bem legal, eles se divertiam como podiam, eles não eram muito ricos, eles eram uma família bem simples, mas ela lembra da infância dela com boas lembranças. Ela se lembra, inclusive, que a mãe sempre dançava com as crianças, sempre tinha música rolando, era uma vibe, assim, bem legal. E até pela proximidade ali de idade entre a Shasta e o Dylan, eles eram, assim, unha e carne, não se separavam, faziam tudo junto mesmo. A família fazia bom uso ali da natureza que tinha em volta da casa deles, eles curtiam estar juntos, eles curtiam ir pescar, ir acampar, era uma coisa, assim, que eles faziam sempre. E parecia que estava tudo bem para essa família, mas ninguém pode esperar o inferno que eles iam viver. Na madrugada do dia 16 de maio, a Shasta é acordada às 6 da manhã pela mãe, assim, sacudindo ela meio sem entender nada, acorda, olha pra mãe e fala, o que foi? E a mãe fala assim, vem aqui pra sala agora. A mãe acorda o irmão também, o Dylan, bem nervosa, e desce com os dois pra sala. Quando eles chegam ali na sala, eles se deparam com um homem apontando uma escopeta pro Slade e pro Mark. A Shasta inicialmente achou que aquele homem era um policial, mas ela percebeu que tinha alguma coisa errada quando esse homem jogou a mãe dela ali no chão, começou a amarrar a mão dela com silver tape, e aí ela percebeu que aquele homem não era policial coisa nenhuma. O padrasto dela começou a falar com esse homem, olha, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, a gente é bem simples, mas se você quiser, pega o que você quiser aqui na casa e deixa a gente ir embora. E o homem só falou assim, cala a boca, fica quieto, e não falou mais nada. De repente ele surge com um martelo e começa a bater na mãe, no padrasto e no filho. A Shasta e o Dylan estavam num canto assim da sala, super apavorados, e eles assistiram tudo de camarote. Eles viram a família deles inteira ser espancada, a marteladas, bem na frente deles. Os gritos de dor eram insuportáveis, e a Shasta até tentou cobrir os ouvidos para não escutar mais, só que foi tudo em vão, porque foi um massacre. O homem então arrasta o Dylan e a Shasta para fora da casa, bota eles embaixo de uma árvore que tinha ali no quintal e deixa eles lá. Bem nessa hora a porta abre novamente e eles conseguem ver o irmão mais velho deles, o Slade, cambaleando assim, todo ensanguentado, tentando fugir. Só que foi tudo em vão, o homem conseguiu pegar ele de novo e deu mais marteladas nele. Depois dessa cena horrorosa, esse homem pega essas duas crianças, bota elas num carro e vai embora com elas. Ele dirige mais de 150 quilômetros em direção a uma floresta que tinha um camping bem famoso, assim, que as pessoas iam mesmo pra acampar, uma parada meio distante. Agora imagina como essas duas crianças deviam estar horrorizadas com o que elas tinham acabado de ver, presenciar, né? E não sabia o que ia acontecer com elas também. Assim que eles chegam num local bem isolado ali da floresta, o homem sai do carro e começa a armar uma barraca de acampamento, né? E quando ele tá tirando as coisas do carro, ele acha um martelo e ele fala assim, tá vendo esse martelo aqui? Foi esse martelo que eu quebrei a cabeça da sua mãe e matei toda a sua família, tá todo mundo morto. Ai, credo.
Na manhã seguinte, um dos vizinhos foi até a casa dos Groening, porque ele estava devendo $10 pro Slade, porque ele tinha cortado a grama dele. E aí ele achou muito estranho, porque ele foi entrando assim na casa e ele viu que a porta estava aberta. Aí ele só empurrou a porta assim e viu que estava tudo ensanguentado, as paredes, o chão, e aí não teve dúvida. Ele nem entrou mais na casa, só pegou e ligou pra polícia. A polícia chegou logo depois ao local, pelas palavras do próprio policial ali encarregado de investigar essa situação. Ele disse que foi uma das piores cenas que ele já viu na vida dele e que nenhum treinamento de polícia prepara você para um momento desse. Eles acharam os 3 corpos dentro da casa completamente massacrados. E lembra que o Slade conseguiu sair ali pro lado de fora da casa e mesmo assim ainda levou mais um monte de martelada ali mesmo. Ele na verdade não morreu ali na hora. Ele conseguiu juntar forças e se arrastou até para dentro da casa de novo e foi encontrado abraçado ao lado do corpo da mãe, morto. Mas agora o foco da polícia era conseguir achar a Shasta e o Dylan, que estavam desaparecidos. Eles fizeram uma enorme busca ali pelas redondezas do bairro, começaram a falar com todo mundo, vizinho, todo mundo que era conhecido deles, mas eles não conseguiam ter informação nenhuma. Os 2 sumiram mesmo. E em muitos casos ali de sequestro de crianças, geralmente a polícia acha que tem algum familiar ou alguém que eles conheciam envolvidos nisso. Então a polícia resolve contactar o pai das crianças, que chamava Steve. E em depoimento, o Steve assume que alguns dias atrás ele teve sim uma briga feia com a Brenda em questão de guarda das crianças, e assim, eles saíram bem mal da briga mesmo. E isso aumentou ainda mais a suspeita da polícia em relação a esse crime, como o pai podia estar envolvido, né? Eles começaram a achar meio estranho. E o fato de nada ter sido roubado ali na casa e os corpos terem sido tão brutalmente assassinados mostra que aquilo era um crime passional, que alguém devia estar com muita raiva daquela família para agir com tanta violência. Só que o Steve tinha um álibi bem forte e a polícia conseguiu provar que ele na verdade estava em casa no momento do crime. Então ele foi descartado. E isso fez com que as investigações voltassem ali a estaca zero. Só que o fato de ter um assassino solto aí por uma pequena comunidade fez com que todo mundo se mobilizasse para conseguir achar esse monstro. E aí espalharam cartazes, outdoor, todo mundo tentou, a mídia, todo mundo toda hora tentando achar alguma informação da Shasta e do Dylan. Mas mesmo a polícia recebendo assim, ó, trocentas ligações com possíveis pistas, eles não conseguiam ir a lugar nenhum. Nada levava em nada. E enquanto essa comoção toda estava acontecendo ali na cidade de Coeur d'Alene, a Shasta e o Dylan estavam vivendo um verdadeiro inferno. Lá na floresta, o homem acabou encontrando uma cabana abandonada e ele levou as crianças para lá. E foi nessa cabana que ele fez as coisas mais abomináveis possíveis. A Shasta contou que ele abusava diariamente dos 2, mas que ele era bem mal mesmo com o Dylan. E pior de tudo, ele fazia a Shasta assistir a tudo que ele fazia com o Dylan. Ai, gente, credo, não dá nem pra falar isso. E se ela começasse a chorar, ele falou que ia abusar ainda mais, com mais violência do Dylan e ia fazer coisas piores. Assim, um monstro sádico. E pra deixar isso tudo ainda mais monstruoso, ele começa a fazer certos jogos psicológicos com as crianças e promete que eles seriam liberados ali se eles cumprissem algumas tarefas ali na floresta, e inclusive pede para as crianças escreverem uma carta pro pai. E essa é uma das cartas que a Shasta escreveu. Querido pai, eu sinto muita saudade de você. Eu e Dylan sabemos o que aconteceu com a mamãe, com o Mark e com o Slade, e a gente sente muito. A gente sente muito a sua falta e talvez nos encontraremos de novo. Os 2 começam a se encher de esperança que aquele inferno fosse acabar logo, né? Mas era tudo parte desse jogo sádico desse homem para manipular e controlar os 2. Ele só queria fazer com que eles acreditassem que ia ter uma chance deles saírem dali com vida. As investigações continuam e a polícia descobre que tinha acontecido um churrasco na casa da família um dia antes do assassinato. Eles processam as impressões digitais ali na área e acham uma que pertence a um homem que foi no churrasco e que já tinha ficha criminal. O nome dele era Robert Lutner. Eles descobriram que o Robert estava devendo dinheiro para Brenda e para o Mark, e isso acabou abrindo uma linha de investigação ali que já podia ser, né, um dos motivos desse crime. Então a polícia falou, bom, acho que a gente tá chegando em algum lugar, né? O Robert estava em liberdade condicional e os policiais não estavam conseguindo localizar ele. Eles descobriram que o Robert tinha meio que viajado assim do nada no dia seguinte dos crimes e que ninguém sabia quando ele ia voltar. Meio estranho, né?
Eventualmente, a polícia consegue entrar em contato com o Robert e eles explicam a situação toda e falam que ele precisava ir até a delegacia. E mais do que depressa, o Robert chegou na delegacia em 1 segundo, né? Ele foi interrogado, por horas e horas e horas e sempre negou qualquer envolvimento com esse crime. Ele, inclusive, falou que ele poderia passar por um detector de mentiras porque ele tinha consciência tranquila que ele não cometeu esse crime. Ele realmente passou pelo teste detector de mentira ali, foi liberado porque o álibi dele era muito forte e realmente a polícia não conseguiu ligar nada entre o Robert e o crime. Então ele foi liberado e a polícia voltou a estaca zero. O tempo, foi passando e as crianças lá na floresta com esse homem começaram a perceber que eles não iam sair dali com vida. Os 2 irmãos foram ficando cada vez mais unidos e tentando lidar com esse trauma que eles estavam vivendo. Mas se vocês acham que não tem como isso ficar pior, pensa de novo, porque tem. Os abusos estavam ficando cada vez piores e o homem agora estava forçando essas crianças a beber álcool e a se drogar. E quando ele achava que eles estavam ali bêbados, né, drogados, ele começava a contar histórias horrorosas de crimes que ele já tinha cometido com outras crianças. Ele inclusive contou que ele tinha assassinado 2 irmãs que estavam desaparecidas em Seattle no ano anterior e ele contou detalhes de todos os abusos que ele fez com elas, como ele tinha matado elas e inclusive aonde estavam os corpos. Mal sabia ele que, embora a Shasta tivesse ali drogada, sob efeito de álcool, ela lembrava de absolutamente tudo e isso ela ia usar no futuro. Quando ela ouviu todas essas histórias, ela percebeu que ela nunca ia sair dali com vida e ela resolveu bolar um plano. Ela sentia que ele tinha uma certa conexão ali com ela e ela resolveu usar isso a favor dela. A Shasta começou a agir como se fosse amiga dele, começou a fazer perguntas da vida dele, fingindo interesse mesmo, até falou que gostaria de conhecer a família dele. Ela inclusive deu uma entrevista depois falando que ela percebeu que tinha que fazer ele achar que ela gostava dele, que ela amava ele, que ela queria estar ali com ele. E até que o plano começou a dar certo, porque ele começou a tratar as crianças um pouco melhor e deu mais uma esperança a eles, né? Só que poucos dias depois, aquela paz toda ia acabar em tragédia de novo. O homem tinha falado para as crianças que se eles conseguissem pegar um esquilo na floresta, ele ia levar eles de volta para a cidade. Ele sabia que era praticamente impossível 2 criancinhas conseguirem pegar um esquilo e foi só mais um jogo ali para manipular eles e deixar eles ocupados. Os 2 irmãos já estavam ali, há semanas tentando pegar um esquilo, mas sem sucesso, eles não conseguiam. Até que um certo dia, o Dylan consegue pegar um esquilo e aparece lá na cabana com o esquilo na mão. E os 2 irmãos se abraçam, achando que aquilo era o fim daquele pesadelo, né? E assim que eles se soltam ali do abraço, eles dão a mão e nessa mesma hora a Shasta só escuta um barulho, ela sente a mão do irmão saindo da mão dela e vendo ele caindo do lado dela. O homem tinha dado um tiro de escopeta no Dylan e ele caiu morto ao lado da Shasta. Ela entra em completo pânico e o homem ainda fala que o tiro foi sem querer. E pra piorar ainda, ele faz ela arrastar o corpinho do irmão lá pra fora, numa fogueira que ele tinha feito pra queimar o corpo do Dylan. Ai, gente, credo. Por mais que a Shasta estivesse passando por aquele inferno todo, pelo menos ela tinha o irmão dela, né? Pra dar um suporte ali um pro outro. Só que agora ela tava completamente sozinha, aquele monstro no meio do nada, e ela sabia que a hora dela ia chegar também. Por mais de 1 semana depois da morte ali do irmão, a Shasta não conseguia falar nada. Ela ficou num estado, assim, completamente catatônico. Ela não interagia, ela não fazia nada. Assim, completamente traumatizada. Até que um dia, do nada, mesmo sem ela ter feito nada ali pra contrariar aquele homem, ele falou: chega, a sua hora já chegou, é hoje que você vai morrer. Ele vira pra ela e fala: como é que você quer morrer? Porque você vai morrer e eu vou deixar você escolher. Você pode ser estrangulada ou você pode morrer igual seu irmão morreu com um tiro. O que você prefere? Eu acho que o tiro vai mais rápido. Ainda falou assim. Ela disse numa entrevista que escolheu ser estrangulada, ainda numa esperança de que o homem, quando olhasse pra ela ali, né, estrangulando ela conseguisse de alguma maneira convencer ele a não fazer isso. Ele coloca as mãos ali no pescoço da menina e começa a apertar cada vez mais forte e ela vai ficando cada vez mais sem ar e já naquele desespero ela consegue juntar um pouquinho de força que ela tinha e fala pra ele assim: por favor, Jed, não faz isso. Jed era o apelido desse homem de infância. Ele tinha contado pra Shasta sobre esse apelido dele e ela percebeu que toda vez que ela usava esse apelido, ele ficava
estava mais dócil e até mais carinhoso com ela. A última tentativa dela conseguir se salvar ali foi apelar pro lado emocional do cara e ver se ela conseguia manipular ele. Ele meio que para ali de apertar o pescoço dela e fala assim, o que você falou? E ela fala, por favor, não faz isso, Jet. Fala de novo. E aí ele começa a chorar descontroladamente e fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso com você. Ela conseguiu convencer ele a deixar ela viver ali, pelo menos por mais um pouco, né? E mesmo ele tendo acabado de tentar matar ela, aquela garotinha que só tem 8 anos, não esqueçam. Continuou a manipular aquele homem, tentando criar uns laços ali com ele, pra fazer ele acreditar que ela gostava dele. Ela contou que toda vez ele falava assim, não, vou te levar de volta pra cidade. Ela falava, não, por favor, não me leva, eu gosto de estar aqui com você, eu gosto de ficar aqui com você. Esperta, né? E ele ficava meio assim, tipo, sério que você quer ficar aqui comigo? Você gosta de estar aqui comigo? E isso foi amolecendo ele cada vez mais. No começo de julho, 7 semanas depois do sequestro dela, a relação e o elo entre eles dois ali estava cada vez mais forte. E até que um dia, do nada, ele virou pra ela e falou assim, o que você acha de ser minha filha? Você quer ser minha filha? Você pode vir morar comigo, me chamar de pai, eu posso te levar pra conhecer minha mãe. Você quer conhecer minha mãe? É um perturbado mental, né? Como pode ainda pensar que a menina ia aceitar isso, gente? Mas a Shasta, muito esperta, sabia que essa era a oportunidade perfeita para ela voltar ali para a civilização, né? E ter a esperança que alguém reconhecesse ela. E para aumentar ainda mais as chances dela de ser vista por alguém, ela resolve manipular ele mais um pouco e falou assim, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria que você me levasse no meu antigo bairro. Eu queria te mostrar a minha escola, outros lugares que eram especiais pra mim. Será que você faz isso por mim? E ele já totalmente enrolado ali pela menina falou, claro que eu faço. Ela, ai, que bom, porque, sabe, são momentos tão especiais da minha vida e você é especial pra mim, então eu queria compartilhar isso comigo. Assim, a menina, ó, espertíssima. Ele finalmente coloca ela no carro e começa dirigindo em direção à cidade. Ele então para ali num posto na cidade para abastecer o carro. Ele já estava tão confortável com aquela situação toda, que a Shasta ia ser a filha dele, que ele até deixa ela descer do carro e ir até a lojinha de conveniência com ele. Eles agiram como pai e filha ali dentro daquela lojinha de conveniência, mas pelas imagens de segurança a gente consegue ver o total desconforto da menina, sempre mantendo ali a distância do pai e com toda aquela linguagem corporal dela, com o braço cruzado, dava pra ver que alguma coisa estava estranha. E mesmo já tendo quase 2 meses ali daquele sequestro, o caso tinha sido bem grande ali, de comoção bem grande na cidade. Então ela não tinha sido esquecida ainda. E logo depois daquela parada ali no posto, a polícia já recebe a primeira ligação de uma pessoa falando, olha, eu acho que essa menina pode ser a Shasta. E aí todo mundo na delegacia ficou completamente ligado, né? Porque falou, pô, o cara tá na área, então. O homem então pergunta pra Shasta se ela tava com fome, e ela, vendo que isso podia ser mais uma oportunidade, né, pra alguém reconhecer ela, ela fala, sim, tô com fome. E aí eles resolvem parar num restaurante que tinha ali na cidade. A Shasta disse que assim que ela chegou no restaurante, ela viu ali no mural do restaurante a foto dela com o cartaz dela de desaparecida. E bem quando eles entram ali no restaurante, né, fica uma pessoa, geralmente um funcionário ali na recepção, e ele pergunta pros dois, né, pro pai e pra filha, uma mesa pra 2, não sei o que, e assim que ele olha a Shasta, ele toma um susto. A menina então cumprimenta ele, mas dá uma olhada pra ele assim, tipo, sim, sou eu. E ele meio que faz assim com a cabeça, né, reconhecendo ela só por sinais pro cara não correr o risco do homem perceber que eles estavam tentando se comunicar ali. E aí o funcionário indica pra eles uma mesa e ele vai bem discretamente até uma garçonete do restaurante e começa a conversar ali bem baixinho com ela, explicando a situação. A garçonete então faz uma cara de surpresa assim, e aí ela olha pra mesa e vê a garotinha encarando ela fixamente e percebeu que era realmente a Shasta. Ela então vai até a mesa e começa a atender, né, o pai e a filha, mas ela tentou manter ali, né, a descrição, ficou calma, perguntou se estava tudo bem, o que eles queriam, pra não fazer com que o homem percebesse que todo mundo ali já tinha percebido que era a Shasta. Ela volta então pra cozinha, puxa o gerente do restaurante e explica tudo o que estava acontecendo. Ela diz pro gerente que tinha certeza que aquela menina era a Shasta e que se ela tivesse errada, ela até pagava a conta daqueles dois, mas que ele tinha que ligar pra polícia agora. E aí outros clientes que estavam no restaurante começam a perceber quem era aquela menina e a polícia começa a receber várias ligações de pessoas que estavam no restaurante falando, olha, é a Shasta, tipo, vem agora. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this Shasta, and we're not sure, I don't know.
A Shasta disse que ela começou a perceber a movimentação no restaurante, as pessoas olhando pra ela e cochichando, e aí ela teve certeza que todo mundo já sabia quem era ela. Mas o homem estava tão entretido ali com a sua comida que ele não percebeu foi nada. Graças a Deus, né? Só que a polícia estava demorando para chegar e nisso o homem terminou a comida e foi pedir a conta. E nessa hora, os funcionários do restaurante entraram em ação. A garçonete então inventou uma mentira ali pro homem falando: ai, a gente tá com problema no sistema, a conta não tá saindo, mas a gente já tá tentando arrumar o mais rápido possível. E nesse meio tempo, os outros funcionários do restaurante foram se posicionando ali nas saídas do restaurante para se qualquer coisa o cara tentasse fugir, eles já iam pegar ele ali mesmo. E aí, finalmente, a polícia chegou e abordou os dois na mesa. E ao perguntar pra menina qual era o nome dela, e quando ela fala Shasta, a polícia imediatamente prende o homem. Na mesma hora, todo mundo no restaurante se levanta e começa a aplaudir. Todo mundo sabia quem era aquele monstro e todo mundo trabalhou junto pra conseguir pegar ele e salvar a vida da Shasta. Foi um enorme alívio pra todo mundo e principalmente pra aquela pequena que tinha sofrido pão que o diabo amassou, Deus me livre. E ali mesmo na mesa do restaurante, a Shasta já começou a falar tudo o que tinha acontecido, que aquele homem era o homem que tinha matado a família dela inteira. Ele se chamava Joseph Duncan e tinha 42 anos. Ele era um criminoso sexual condenado e a polícia já conhecia ele. O seu primeiro crime sexual foi aos 15 anos de idade. E em 2004 ele tinha sido preso por molestar um menino em Minnesota e ele era um fugitivo após ter pago a fiança para responder ali pelo crime em liberdade, mas ele nunca apareceu para o julgamento. No carro do Joseph, a polícia encontrou a escopeta, várias cordas que ele usava ali para amarrar as vítimas e centenas de câmeras e vídeos dos abusos que ele cometia com as crianças. Os policiais falaram que em um dos vídeos perturbadores dele abusando a Shasta e o Dylan, dava para escutar o Joseph falando assim: o diabo chegou, o diabo em pessoa, e ele gosta de ver criancinha chorar e sofrer. Olha que coisa horrorosa, gente. Na delegacia, o Joseph se manteve em completo silêncio e não cooperou com nada. E como o Dylan ainda estava sendo considerado desaparecido, a polícia teve que perguntar para Shasta o que aconteceu. E foi aí que a Shasta contou em detalhes tudo o que tinha acontecido com eles nesse tempo todo, todos os abusos e como o Joseph tinha matado o Dylan na frente dela. Os policiais ficaram abismados de ouvir uma garotinha de 8 anos contando tudo em tantos detalhes e ao mesmo tempo ficaram extremamente tristes por ela ter passado por tudo aquilo, né? Ela também contou para os policiais sobre os outros crimes que o Joseph tinha cometido e isso ajudou a resolver vários outros casos que tinham caído ali no esquecimento. Joseph acabou confessando aos crimes e disse que ele gostava de caçar suas vítimas. Ele ia dirigindo ali pelas cidades e ia passando pelas ruas, olhando as casas e tal. E aí ele via alguma casa que tinha alguma criança que ele se interessava, ele marcava no GPS ali do celular, ele marcava aquela casa pra depois voltar ali. Ele contou que estava dirigindo ali pelo bairro e viu a Shasta e o Dylan brincando ali na frente da casa. E imediatamente ele já marcou ali a casa no GPS e começou a estudar a rotina ali da família. Ele estudou essa rotina por vários dias e ele disse que inclusive nos momentos que não tinha ninguém ali na casa, ele se aproximava da casa para fazer carinho no cachorro da família e dava biscoito, né? Dava treats pro cachorro para ficar amigo mesmo dele, para quando ele fosse invadir a casa, o cachorro não latisse. Olha que psicopata. No julgamento, um dos investigadores falou que ele planejou ali o crime perfeito. E que se não fosse a sagacidade da pequena Shasta em manipular aquele homem, ele provavelmente ia ter conseguido cometer esse crime horroroso sem deixar nenhum rastro. O júri foi obrigado a assistir as horas e horas que ele tinha de gravação dos abusos contra a Shasta e o Dylan, e teve gente no júri que passou até mal. E como resultado disso tudo, ele pegou 3 centenas ali de prisão perpétua pelos assassinatos do Mark, da Brenda e do Slade. E já pelos abusos cometidos contra a Shasta e o assassinato do Dylan, ele pegou sentença de morte. E essas foram as palavras do juiz na hora de dar ali a sentença pro Joseph. Nos meus 31 anos como juiz, eu nunca conheci uma pessoa tão diabólica quanto Joseph Duncan. E assim, ele vai pro corredor da morte, mas no dia 28 de março de 2021, ele morreu de câncer no cérebro enquanto
enquanto ele aguardava ali a data da execução dele. E a Shasta estava finalmente livre desse monstro que aterrorizou ela, né? Mas infelizmente essa história não tem um final tão feliz assim, como é muito comum em vítimas de traumas e crimes assim de abuso sexual, como o que a Shasta passou. E por mais que a comunidade tenha assim abraçado ela e ajudado ao máximo ali na readaptação da vida, o trauma foi muito grande e ela acabou caindo ali no mundo destrutivo de álcool e drogas. Ela foi presa várias vezes quando adolescente e passou ali boa parte da adolescência dela em instituições para menores infratores. Ela foi presa também por porte de drogas, violência e negligência a um menor de idade, ao consumir e deixar drogas perto do berço do filhinho dela de 1 ano. Mas a informação que a gente tem hoje em dia é que ela conseguiu se reerguer, ela se casou, ela tem 5 filhos, conseguiu se livrar ali dos vícios e hoje em dia ela trabalha como camareira em um hotel. Então é isso, pessoal, essa foi a história de hoje, assim, horrorosa, difícil até pra eu contar, né, pra quem tem filho, então é pior ainda. O que vocês acharam? Gostaram? Pesada demais, já deixa aqui nos comentários se vocês acharam, que eu achei horroroso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar, porque ajuda muito a gente e a gente tá muito feliz com o crescimento aqui do canal. E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!